Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merched e nesse tutorial eu preparei mais umas dicas de pintura digital. Dessa vez nós vamos aprender a trabalhar o cabelo dos seus personagens. O cabelo é uma dúvida muito cruel, uma dúvida muito persistente e nesse vídeo eu vou desmistificar completamente a respeito da pintura do cabelo, como fazer volume, como fazer sombra. Mas antes de eu seguir esse meu assunto, deixa aqui o seu like, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ficar ligado em todo o conteúdo que eu deixar aqui e, lógico, não se esqueça de deixar a sua opinião. Você assistiu meu tutorial, praticou, ficou mais fácil pintar com esse meu método? Conta aqui para mim e vamos trocar aquela ideia legal. Então, você vai aprender aqui a escolher a cor-chave do seu cabelo, qual tipo de cor, qual tipo de tom adequado para iniciar, como é que se inicia a escolha da cor-chave. Nós vamos também trabalhar com sombras, quais são os métodos de mesclagem que eu uso para fazer as sombras, quais são os tipos de temperatura das sombras para deixar um cabelo mais vívido, mais interessante, e a coisa mais avassaladora de todas é um método simples para iluminar sem aquele 1 milhão de fiozinhos. Como é que eu faço para deixar isso um aspecto bacana, interessante e deixar um volume legal no cabelo do personagem? Vale a pena lembrar também que eu trouxe de volta o personagem que eu fiz as cabeças, né, as duas moças, e coloquei agora o cabelo nelas. Então é um vídeo de continuação. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo de colorindo a pele, eu vou deixar aqui nos comentários a descrição para você assistir. Então vamos ao Photoshop e vamos dar início a esse tutorial. Vamos dando início então ao processo de coloração dos cabelos. Você deve ter percebido que eu usei a mesma silhueta daquelas meninas nos quais eu fiz a cor de pele, ok? Eu vou colocar os cabelos nela. A técnica consiste na mesma coisa. Essa primeira etapa eu gosto de pensar na cor base, na cor chave ou cor local do cabelo do meu personagem. Eu vou fazer essa moça mais loira e a outra aqui do lado eu vou fazer um tom mais castanho, certo? Bom, quando eu vou representar cabelo claro, eu nunca escolho uma cor absoluta, tipo extremamente vibrante ou extremamente clara. Funciona na mesma base de pensamento. Escolha um tom médio, levemente acinzentado. Tudo que estiver perto desse eixo começa a se tornar acinzentado. Notem essa mancha. Aqui eu tenho um estouro de branco e aqui eu tenho uma mancha cinza, né? Aqui eu tenho uma segunda mancha que tende a ficar mais vibrante nessa direção. Um pouco mais aqui. Eu vou selecionar aqui então essa base que eu tenho para o cabelo e vou pincelar com esse meu pincel aqui. E nós vamos ver como que ficou. Para mim tá ok. Essa cor tá interessante. O meu estilo é cartoon, mas essa dica ela serve para qualquer estilo, até mesmo se você for pintar vida selvagem, criaturas, né? Se tiver pelo ou cabelo, segue o mesmo tipo de raciocínio, ok? Isso é uma técnica válida para o meio digital. Pronto, tenho aqui o meu tom de amarelo, eu vou escolher um tom levemente mais alaranjado e um pouquinho mais escuro para fazer algumas mechas, né? Desse tipo assim. Para fazer, isso aqui não é a sombra, tá? Isso é a cor local de algumas mechas um pouco mais escuras do cabelo dela. Isso não é a sombra. Puxo assim. Outra coisa interessante é você não fazer todas as informações do mesmo tamanho, né? Como por exemplo aqui eu tenho mais largo, aí eu diminuo o tamanho do pincel, faço mais escuro, aqui a mesma coisa. Você tem que pensar quando faz esse tipo de arte no seguinte: pequeno, médio e grande. Pincelada pequena, pincelada média e pincelada larga é o que você tem que pensar. Aqui eu acho que não ficou bacana. Outra coisa, se você for fazer isso que eu estou fazendo, se atente numa coisa. Essa pincelada para fazer essa matiz a mais, ela tem que seguir o formato do cabelo, né?
Eu não posso fazer ela assim reto. O cabelo tá todo vindo para essa direção. Tem gente que faz assim. Parece que é xadrez o cabelo do personagem. Tomem cuidado. Tudo vai na direção do crescimento, do fluxo, né? Então aqui, ó, eu tenho essa mecha que pode vir até aqui. E tenho essas outras que podem subir nessa direção. Sempre nessa direção do crescimento. Ok? Bom, eu acho que é isso aí. Eu fiz mais escuro, você pode fazer mais claro. Essa moça aqui, eu quero um tom mais acastanhado, mais castanho pro cabelo dela. Eu tô dando sugestões aqui para essa primeira dica de cabelos. Eu espero poder trazer mais dicas de cabelo, que é uma coisa bem interessante. Eu tô dando dicas dentro de um cabelo mais padrão, né? Nada impede de você pegar essa técnica, usar o que eu vou ensinar aqui e simplesmente fazer ela com cabelo rosa, azul, roxo. Inclusive eu super indico isso. Eu só quero chamar atenção para duas coisas muito importantes aqui, como por exemplo, eu botei esse tom de cabelo. Antes de eu fazer essas matizes, de eu matizar, eu preciso ver uma coisa, ó. Eu preciso comparar com o tom de pele. Eles não podem se chocar. É bom que esse tom ele combine com o tom de pele do personagem. Ah, combinou, tá ótimo. Eu fiquei com medo que pudesse não combinar. Essa aqui tá ok e essa aqui tá ok também. Eu posso fazer mechas mais... Talvez essa aqui, ó, eu vou pegar aqui com a Ian Dropper e colocar uma cor um pouco mais escura. Um pouco menos saturada, para na hora que eu entrar com a camada das luzes, das sombras, ela fique melhor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o contrário, eu vou fazer mechas um pouco mais claras, porque se eu fizer mais escuras, elas vão parecer as sombras já, e não é isso que eu quero. Então, de novo, aquela informação, ó. Se você for matizar... Ah, eu tenho muita dúvida, Rodrigo, na hora de fazer isso. Eu tenho muita dúvida na hora de brincar com essa história da matização e de colocar esses extras. Não coloque. Vale mais a pena você fazer alguma coisa que fique legal, com menos informação, do que tentar colocar toneladas de efeito e não ficar legal, certo? Esse é um ponto crucial agora. Na dúvida, não faça. O resumido é muito melhor, um resumido muito bem feito é muito melhor que isso. Muito melhor do que algo que você tenta fazer extremamente complexo. Aqui, ó, para ajudar, isso é a Suíça. Ela tá rente, ela tá mais rente ao rosto. Então eu vou fazer ela levemente mais clara, porque é um cabelo raspado. Então eu deixei ele mais acinzentado aqui, certo? Essa é a primeira etapa, essa é a primeira parte. Bom, eu vou desaparecer esses rostos, eu vou fazer esses rostos sumirem, porque não é interessante a gente trabalhar com essa informação agora. O foco são os cabelos, ok? Clico aqui com Ctrl, ó. Tenho uma máscara para me ajudar a ser mais rápido. Pego a minha primeira camada com o nome de sombra número 1. Sombra número 1. Bom, eu vou escolher de novo algum tom de violeta. Nossa, mas você só usa violeta para colorir isso? Você pode usar o tom que quiser. Vou dar até um exemplo aqui, que eu sempre tenho um amiguinho aquele que faz essa pergunta. Nossa, mas você vai usar essa cor de novo? Você só usa essa cor? Né? Os especialistas. Bom, eu vou sombrear isso com esse tom de rosa, né? A gente está no espectro do vermelho acinzentado. Ops! Eu acho que ele fica muito, mas muito saturado. A luz está batendo aqui, ó, e essa mecha tá lá para dentro. Notem o quão saturado ele fica, né? Eu acho que a saturação é demais e você tem que dosar muito quando você faz a pintura. Aqui também é a mesma coisa, olha. Esse meu amarelo, esse loiro dela, automaticamente se tornou um marrom. Parece que está queimada a cor, queimou demais a cor, né?
Eu poderia tentar com azul, né? Porque geralmente o que está exposto às sombras tende a ser azulado, isso no mundo real. Olha, até fica legal, mas eu acho que fica muito amortalhado. Fica pesado, né? O meu personagem é cartoon. Aqui queima demais também, olha ali. Tá vendo? Queima demais, demais. Eu prefiro optar pelo violeta, porque o violeta é a mistura do vermelho com o azul. Então ela tem tanta vibração. Ela tem tanta vibração do vermelho quanto muito forte. Quanto aquela sombra mais amena do azul. Eu acho que assim fica muito, muito, muito melhor, certo? O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar que essa sombra vai se comportar de acordo com o volume que tem o meu objeto. Por exemplo, aqui, ó, ele tá todo lá para trás, tá vendo? Aqui ele tá todo lá para trás. Então eu tenho que pensar nessas partes como pequenos tufos, tá vendo? Aquelas linhas que eu fiz ali, elas ajudam a me orientar quanto à direção desse cabelo. Ou como aqui, ó, eu tenho uma mecha que parte e aqui nesse meio eu tenho uma divisa, certo? Aqui também, ó, aqui eu posso aproveitar essa curva e fazer isso subir. Uma coisa que eu noto que as pessoas fazem é uma misturança bem grande na hora de fazer cabelo, fazem cabelo real em cima de cabelo cartoon. Eu não gosto porque acho que não fica bacana, fica uma confusão total. Você tem que seguir o estilo. Eu, por exemplo, eu me declaro como artista cartoon, então eu sigo a mesma linha. O meu personagem ali, ó, ele é extremamente sintético, geométrico, então eu tenho que seguir a mesma base de raciocínio para essas sombras, né? Para que isso fique interessante, eu tenho que seguir a mesma base de raciocínio. Aqui eu posso colocar uma leve curva e aqui eu posso brincar de jogar coisas mais para frente e mais para trás. Aqui para mim tá ok, essa é a primeira sombra, certo? Eu vou testar essa cor agora na menina loira, vamos ver se vai funcionar. Essa parte aqui, ó, eu tenho que considerar quando eu for sombrear isso aqui como um chumaço inteiro e não fio por fio, certo? Por exemplo, essa parte da trança tá por cima, então eu vou pensar nisso como um bloco inteiro e não vou pensar nisso como fio por fio que a galera faz. Ah, mas eu gosto de ver fio por fio, eu assisti uma animação 3D semana passada, olha, tinha fio por fio no cabelo do personagem, é uma coisa muito bacana, Rodrigo. Por que você não gosta? Ah, eu também acho extremamente bacana. Minha irmã esses dias veio com um discurso dizendo que adora ver aqueles renders e todos aqueles efeitos de fio por fio, de pelo por pelo, que ela é fascinada. Eu disse, sim, mas aquilo funciona bem quando é arte 3D, que o 3D é um marionete, como se fosse motion design, stop motion, né? É um marionete virtual. Só que eu acho que às vezes as pessoas estragam, né? Fica com um aspecto muito plastificado, muito real. Eu acho legal o cabelo quando parece massinha de modelar, que é o que eu estou fazendo aqui, para seguir essa linha, né? Aqui eu tenho um redemoinho. Aqui eu vou habilitar a dinâmica da forma. Esse chumaço está mais lá para trás. Eu acho que ficou um pouco escuro aqui. Eu vou tentar deixar essa sombra mais vermelha. Outra coisa, notem, por exemplo, aqui eu tenho o volume dessa trança em cima da outra. Eu sempre tenho que pensar em sombrear no formato chave, do formato básico que as coisas têm, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a ferramenta laço
vou contornar, vou dar Ctrl Mu, que é o menu da matiz da saturação, vou clarear um pouco e vou aumentar mais isso aqui, ó. Vou dar uma mexida aqui para ficar mais vibrante. Acho que assim já está de bom tamanho, certo? Acho que já está ótimo. Aqui nessa amiga eu vou ter que dar, eu vou tentar dar uma mexida nisso aqui. Assim já está bom. Aqui, ó, eu tenho essa parte que está bem mais lá para trás. Então aqui eu vou ser obrigado a trabalhar com uma sombra número 2. No mesmo modo de mesclagem, só para jogar esse cabelo mais lá para trás, ok? Acho que mais cinza isso aqui. Mais cinza. Essa aqui não tem muita necessidade disso. Aqui um pouquinho mais. Porque o tom é mais claro, né? Aqui eu poderia colocar um pouco mais. Aqui também. E nada mais do que isso. Senão vai ficar muito efeito, muita informação. Eu posso partir já para a luz número 1. Luz número 1. Aí aqui o amarelo vai servir como chave. Você sempre tem que pensar quais as cores chave. Por exemplo, se eu botar um laranja aqui. Se eu botar um laranja, eu vou estar misturando laranja naquela cor do fundo, né? O modo de mesclagem é sobrepor. Olha o quão forte isso vai ficar. Vai parecer que ela passou por Chernobyl, né? Fica horrível. Vamos escolher um tom de laranja acinzentado. Continua muito vibrante, é uma cor de luz que não condiz com a cor local que eu escolhi, né? Aqui até pode funcionar melhor, mas eu acho que fica muito vibrante. Eu prefiro escolher, se eu colocar um tom de azul, por exemplo. Ops, sempre pro cinza. Vai ficar acinzentado, não fica legal, não fica legal. Eu vou escolher então o tom de amarelo. Você sempre tem que pensar na cor-chave que pode iluminar, por exemplo, amarelos iluminam. Isso aqui é um amarelo ocre, amarelo ilumina um amarelo ocre, iluminam marrons. Aqui eu vou colocar nessa parte de cima. A luz está aqui, ó, então eu tenho que pensar sempre nessas passagens. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, nessas partes, tá vendo? Não passem por tudo, não tentem colocar luz por tudo, que fica chato, fica muito chato. Você pode tirar um pouquinho com o airbrush. Aqui eu vou só negativar. Ou você faz essa negativada com airbrush, ou você diminui bem o pincel e puxa uma linhazinha que outra, ok? Não é para puxar, fio por fio. O segredo é não fazer detalhes o tempo inteiro, indiferente da pintura. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo de um cara aqui no YouTube que era pintor, e a primeira dica que ele deu para quem quisesse evoluir a pintura era: ele pinta com tinta a óleo. Ele disse, não, o termo certo foi dosar a quantidade de efeitos. Não faça efeitos o tempo inteiro, não faça detalhes o tempo inteiro. Então não façam detalhes o tempo inteiro. Aqui, ó, ela está mais lá para trás, eu não preciso colocar luz, né? As luzes vão se concentrar mais onde eu tenho aqui o foco, o meu pico. Clique. Esse aqui, eu acho que era isso aí. Eu posso de novo fazer o seguinte, ó. Vou duplicar essa minha camada, porque eu sempre penso em tutoriais, né? E de novo, ó, Ctrl Mu, colorir e um tom de marrom vibrante.
Só que eu vou ter que usar tons diferentes, ó. Para essa amiga aqui tá ok. Para essa aqui ficou muito escuro. Então, vamos diminuir. Aumento a luminosidade e aumento um pouco a vibração. Acho que já está de bom tamanho. Olha, rápido, prático e eficiente. Eu tenho camada da cor local. Primeira sombra, segunda sombra, né? Porque a gente precisou jogar mais para trás os objetos sinteticamente. 1, 2, 3, 4 camadas. Nada mais que isso, ok? Você consegue um efeito rápido, fácil e divertido. Aqui eu vou só tirar isso aqui e nós vamos enxergar os rostos. Ah, mas você disse que não ia misturar com o rosto. Eu disse que não ia misturar, mas tem uma coisa que a gente precisa colocar em prática aqui. A gente tem que fazer. Aqui eu vou colocar o nome, ó, sombra projetada. Isso eu estou fazendo porque eu fiz 2 tutoriais. Ups. Sombra projetada. Ótimo. Se não, poderia ter feito numa camada só, né? Numa única camada. Não preciso desse isolamento aqui. Eu vou pegar de novo o meu brush. E aí eu vou fazer a sombra. Ups. Fazer a sombra do cabelo na cabeça dessas moças. Aqui eu vou precisar trabalhar com bem mais escuro para poder dar esse contraste, ó. Tem que trocar essa cor aqui. Aqui fechou, senão vai parecer muito com a cor do cabelo. Só aqui assim, ó. E aqui eu posso puxar como quem não quer nada um fio extra. E aqui a mesma coisa. Quanto maior e mais largo você fizer a sombra, vai parecer que o cabelo tá mais alto, né? Eu imagino essa mecha não muito alta. Se você achar que ficou forte, você pode vir aqui com o airbrush, ó, e dar aquela leve apagada. Essa parte daqui sim, tá bem mais na frente. É isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam, quanto menos e mais sintéticas e mais inteligentes forem as camadas e as informações que vocês colocarem, mais sucesso vocês vão ter no processo. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Não se esqueçam de deixar aqui os seus comentários, se vocês testaram, se vocês não testaram, se vocês já pensavam nisso e no que essa técnica te ajudou a evoluir no meio digital. Eu espero vocês em um próximo tutorial então. Até lá!